aviso quando tiver. Bom, então, como o professor falou, né, meu nome é Isis Potts, sou aluna da especialização aqui do KVG e trago para vocês, então, um trabalho que ainda está bem no início, né, ele está iniciando ainda, denominado, né, Experimentação na Educação Infantil, Água, Óleo e Sabão. Bom, como o título já nos fala, né, esse trabalho vai falar um pouquinho da educação infantil, onde, né, eu trago para vocês assim uma explicação rápida, né, onde a BNCC divide essa primeira etapa da educação básica em bebês, que vão de 0 a 1 ano, crianças bem pequenas de 1 ano a 3 e crianças pequenas de 4 a 5 anos de idade. E também ainda divide em creche, que seria um trabalho realizado com os bebês e crianças bem pequenas, e o trabalho na pré-escola, que são as crianças pequenas. Esse trabalho na educação infantil, então, ele é uma primeira oportunidade, né, da criança entrar na escola, né, é quando a criança ingressa ali, e é onde a gente começa a ter, então, uma socialização estruturada, já que eles têm essa socialização, óbvio, lá na família, na sua casa, mas é a partir de suas vivências, da sua cultura, né, do modo de vida de cada família. Então, ali na educação infantil, ali na escola, é onde eles vão começar, então, a socializar de forma estruturada. E as nossas propostas lá na educação infantil vão vir a promover o seu desenvolvimento integral, o desenvolvimento integral dessa criança, de acordo, né, com as propostas das diretrizes curriculares nacionais e também da Base Nacional Comum Curricular. Como nos diz então ali, né, as diretrizes, é o objetivo da educação infantil garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. E quando então a gente está lá na educação infantil desenvolvendo essas propostas, essas atividades que vão ao encontro desses objetivos, a gente está, a partir da nossa intencionalidade pedagógica, né, da nossa proposta, desenvolvendo um conhecimento de mundo, um conhecimento sobre si mesmo e também fazendo com que essas crianças, né, comecem a ter pensamentos investigativos e imaginativos. E quando eu faço essas propostas, quando eu trago essas propostas para elas, eu também posso dizer que estou falando dos objetivos da educação infantil, mas também estou tratando do ensino de ciências, né? Porque o ensinar ciências, trabalhar com ciências na educação infantil e também nas outras etapas, é trazer o conhecimento de mundo, é trazer o conhecimento sobre si e é trazer pensamentos investigativos. E ali eu trago então, né, uma citação de Cravo e Lima, que nos diz que é o objetivo do ensino de ciências possibilitar ao aluno situações nas quais eles possam significar e ressignificar o modo de leitura de mundo, interpretando e descobrindo ao seu modo os fenômenos que encontram ao seu entorno. Então, é falar assim um pouquinho, né, que a gente traz as propostas da educação infantil. Claro, é muito ligado ao lúdico, é muito ligado às suas vivências, mas assim, no momento que eu planto aquela sementinha, né, eu vou só plantar aquela sementinha e deixá-la crescer e pronto. Vamos investigar, vamos observar, vamos analisar, vamos trazer mais intencionalidade para aquela situação, né, para aquela proposta. Então, isso seria também, né, o propósito do ensinar ciências. Em buscar mais, né, ir mais a fundo. E Arce nos diz, né, que a atividade de criação, de imaginação, é consequência de um longo caminho percorrido pelo sujeito, em que a apropriação da cultura humana é fundamental, já que a formação, a produção de algo novo depende única e exclusivamente das experiências anteriores do sujeito. Então é óbvio que a gente não pode negar as experiências da criança lá na sua família, lá na sua casa,
Mas ali na escola a gente tem que propor, a gente tem que ter propostas, né, que venham a instigar essa imaginação, a instigar essa atividade de criação. Pois a criança sem o incentivo, a gente diz, a criança é imaginativa, a criança tem uma imaginação fértil, ela né, por si só gosta de criar, mas não, se ela não tem esse apoio, se ela não tem essa, se ela não instiga, isso a criança não vai imaginar, a criança não vai aprender, não, ela não vem de si, né? Isso é aprendido. Então a gente precisa incentivar que isso aconteça, né? Para que ela possa sim se tornar uma criança que imagina, uma criança que cria. Então, né, como o título ali já mostra, né, o nosso tema é Ciências na Educação Infantil. E a gente traz, então, a experimentação na educação infantil como promotora de experiência pedagógica para a alfabetização científica. E com esse trabalho, a gente tem como problema de pesquisa a seguinte questão, né? Como as crianças da educação infantil explicam o efeito de limpeza do sabão? O objetivo geral é descrever e analisar uma experiência pedagógica envolvendo misturas homogêneas e heterogêneas para a limpeza cotidiana na educação infantil, que, como já diz lá também o título, né, nós vamos realizar uma experiência bem tradicional, né, que é aquela mistura da água e do óleo, e vamos acrescentar ainda o detergente, o sabão, para fomentar ainda mais essas misturas homogêneas e heterogêneas. Como objetivo específico, então, a gente vai propor um experimento utilizando água, óleo e detergente, né, sabão, entre outros, que permita, esse entre outros, é assim, além do sabão e do detergente, a gente vai trazer outros materiais que não são de limpeza, que é para a criança, então, ter a possibilidade de pensar, né, se vai limpar, não vai limpar, vai misturar, não vai misturar, então, para trazer esses questionamentos a ela. E que permita a criança observar e levantar suas próprias hipóteses, fazendo com que ela compreenda alguns conceitos químicos com base nas explicações científicas possíveis para a faixa etária. E o segundo objetivo, então, seria observar e analisar como as crianças de uma turma de nível 2 da educação infantil, crianças de 5 a 6 anos, irão interagir com essas misturas e quais os tipos de compreensão poderão alcançar com a experiência. Bom, a escolha do trabalho, ele surgiu a partir de um experimento muito realizado lá no período da pandemia, que posso dizer assim que viralizou na internet e muitas pessoas usaram, né, nas suas aulas remotas, assim, eu usei, né? Então, que era aquela experiência de colocar em um pires um pouco de água, orégano, molhar o dedinho no detergente e colocá-la no meio do prato. E isso mostrava, né, quando a gente colocava o dedinho com o detergente, o orégano, o tempero, ele repelia, ia para a borda do prato. E isso trazia uma euforia para as crianças, assim, porque era uma experiência que dava super certo, né? Então eles ficavam muito entusiasmados. E então esse experimento deixou o questionamento, né? Qual a eficácia do detergente ao limpar as coisas? E essa pergunta, então, que fomenta o nosso problema de pesquisa, né? Que a partir disso, como é que as crianças vão explicar, como é que eles explicam esse efeito de limpeza, né? O que passa na cabeça deles quando eles veem esse resultado, né? Quando eles veem essa experiência dando certo, o que eles pensam? E a nossa metodologia, assim, ela também está num período ainda de construção. Nós montamos mais ou menos como será feito, mas ainda não como vamos analisar os dados. Então, o experimento descrito, né, da água, óleo e sabão, será aplicado numa escola municipal localizada na periferia de Rio Grande, numa turma de nível 2. São 19 estudantes com idade entre 5 e 6 anos de idade. E como a maioria, né, de vocês sabem, né, já que da área da educação, a Base Nacional Comum Curricular, ela não nos traz uma listagem de conteúdos a serem desenvolvidos, né? Ela nos traz habilidades a serem desenvolvidas.
Então, nós focamos no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades e relações e transformações, no objetivo de aprendizagem que diz observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, que a gente vê que o ensino de ciências se encaixa bem nessa habilidade, como também a experiência que a gente vai realizar. E esse experimento, né, essa proposta, ele vai durar um encontro e vai ter diferentes momentos. Nesses momentos a gente vai poder explorar bastante os materiais, já vendo o que eles compreendem, né? O que é o óleo, o que é o sabão, o que é a água, né? Vamos ver o que as crianças já sabem sobre isso e posteriormente, então, ir realizando o experimento e coletando, então, o que eles pensam sobre o que está acontecendo. Esperamos então que os estudantes tenham uma boa aceitação do experimento e dessa forma envolvendo-se na proposta de forma participativa, né? Que eles tenham aquele mesmo entusiasmo que eles tiveram lá com o pratinho da água e do orégano e que mostrem, né, consigam participar de forma bem ativa e construindo então conexões do experimento realizado com situações do seu cotidiano. Aqui algumas referências, né, que eu já utilizei no trabalho. E muito obrigada.